7.102. Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros. Estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências. Parágrafo 2º. O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos próprios de segurança para cooperativas singulares de crédito e suas dependências, que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos. Inciso 1. Dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação, que possua estrutura de segurança instalada em conformidade com o artigo 2º desta lei. Inciso 2. Necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito, desde que detalhados todas as suas dependências. Inciso 3. Dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento. Parágrafo 3º. Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de Polícia Federal observarão os requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências. Artigo 2º. O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes, alarme capaz de permitir com segurança a comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo, e pelo menos mais um dos seguintes dispositivos. Inciso 1. Equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes. Inciso 2. Artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura. Inciso 3. Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e quando houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. Artigo 2A. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem à disposição do público caixas eletrônicos, são obrigadas a instalar equipamentos que utilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas, em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura. Parágrafo 1º. Para cumprimento do disposto no caput desse artigo, as instituições financeiras poderão utilizar-se de qualquer tipo de tecnologia existente para inutilizar as cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos, tais como tinta especial colorida, pó químico, inciso 3, ácidos insolventes, inciso 4, pirotecnia, desde que não coloque em perigo os usuários e funcionários que utilizam os caixas eletrônicos. Inciso 5, qualquer outra substância, desde que não coloque em perigo os usuários dos caixas eletrônicos. Parágrafo 2º. Será obrigatória a instalação de placa de alerta, que deverá ser afixada de forma visível no caixa eletrônico, bem como na entrada da instituição bancária que possua caixa eletrônica em seu interior, informando a existência do referido dispositivo e seu funcionamento. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto acima sujeitará as instituições financeiras infratoras às penalidades previstas no artigo 7º desta lei. Parágrafo 4º. As exigências previstas neste artigo poderão ser implantadas pelas instituições financeiras
de maneira gradativa, atingindo-se no mínimo os seguintes percentuais, a partir da entrada em vigor desta lei. Inciso 1. Nos municípios com até 50 mil habitantes, 50% em 9 meses e outros 50% em 18 meses. Inciso 2. Nos municípios com mais de 50 mil até 500 mil habitantes, 100% em até 24 meses. Inciso 3. Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, 100% em até 36 meses. Artigo 3º. A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados. Inciso 1. Por empresa especializada contratada ou, inciso 2, pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante, autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça. Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares, a critério do governo da respectiva unidade de federação. Artigo 4º. O transporte de numerário em montante superior a 20 mil FIR para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou de empresa especializada. Artigo 5º. O transporte de numerário entre 7 mil e 20 mil FIR poderá ser efetuado em veículo comum, com presença de 2 vigilantes. Artigo 6º. Além das atribuições previstas no artigo 20, compete ao Ministério da Justiça. Inciso 1. Fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei. Inciso 2. Encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento desta lei pelo estabelecimento financeiro, a autoridade que autoriza o seu funcionamento. Inciso 3. Aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso 1, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos Estados e Distrito Federal. Artigo 7º. O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. Inciso 1, advertência. Inciso 2, multa de 1.000 a 20 mil FIR. Inciso 3, interdição do estabelecimento. Artigo 8º. Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, apólices de seguros, que inclua cobertura garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros valores sem comprovação de cumprimento pelo segurado das exigências previstas nesta lei. Parágrafo único. As apólices com infringência do disposto neste artigo não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Artigo 9. Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros serão concedidos descontos sobre os prêmios aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança, outros meios de proteção previstos nesta lei, na forma de seu regulamento. Artigo 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de: inciso 1. Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas. Inciso 2. Realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Parágrafo 1º. O serviço de vigilância e transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa. Parágrafo 2º. As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do caput desse artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas, a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências, a entidades sem fins lucrativos e órgãos e empresas públicas. Parágrafo 3º. Serão regidas por esta lei
pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio para a execução dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes. A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. Artigo 12. Os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados. Artigo 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100 mil FIRs. Artigo 14. São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos estados, territórios e Distrito Federal. Inciso 1. Autorização de funcionamento concedida conforme o artigo 20 desta lei. Inciso 2. Comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, território ou Distrito Federal. Artigo 15. Vigilante para os efeitos desta lei é o empregado contratado para execução das atividades definidas no inciso 1 e 2 do caput e parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 10. Artigo 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ter idade mínima de 21 anos. Inciso 3. Ter instrução correspondente à 4ª série do 1º grau. Inciso 4. Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei. Inciso 5. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico. Inciso 6. Não ter antecedentes criminais registrados. Inciso 7. Estar em quite com as obrigações eleitorais e militares. Parágrafo único. O requisito previsto no inciso 3 deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente lei. Artigo 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no artigo 16. Artigo 18. O vigilante usará uniforme somente quando estiver em efetivo serviço. Artigo 19. É assegurado ao vigilante, inciso 1, uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular. Inciso 2, porte de arma quando em serviço. Inciso 3, prisão especial por ato decorrente do serviço. Inciso 4, seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora. Artigo 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente, ou mediante convênio com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal. Inciso 1. Conceder autorização para funcionamento. A linha A. Das empresas especializadas em serviços de vigilância. A linha B. Das empresas especializadas em transporte de valores. A linha C. Dos cursos de formação de vigilantes. Inciso 2. Fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior. Inciso 3. Aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso 1 deste artigo as penalidades previstas no artigo 23 desta lei. Inciso 4. Aprovar uniforme. Inciso 5. Fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes. Inciso 6. Fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da federação. Inciso 7. Fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros. Inciso 8. Autorizar a aquisição e a posse de armas e munições. Inciso 9. Fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados. Inciso 10. Rever anualmente a autorização de funcionamento das empresas elencadas no inciso 1 deste artigo. Parágrafo único. As competências previstas nos incisos 1 e 5 deste artigo não serão objeto de convênio. Artigo 21. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade. Inciso 1. Das empresas especializadas. Inciso 2. Dos estabelecimentos financeiros, quando dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas especializadas. Artigo 22. Será permitido ao vigilante, quando em serviço,
portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cacetete de madeira ou de borracha. Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, poderão também utilizar espingarda de uso permitido de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional. Artigo 23. As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades aplicáveis pelo Ministério da Justiça ou mediante convênio pelas Secretarias de Segurança Pública conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa de 500 até 5.000 FIAs. Inciso 3. Proibição temporária de funcionamento. Inciso 4. Cancelamento do registro para funcionar. Parágrafo único. Incorrerão nas penas previstas neste artigo as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições. Artigo 24. As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta lei no prazo de 180 dias, a contar da data em que entrar em vigor o regulamento da presente lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que comprove essa adaptação. Artigo 25. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 27. Revogam-se os decretos 1034, 1103 e demais disposições em contrário.